Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje vamos falar sobre o Quarteto Fantástico, trazendo mais um filme de super-herói. Hoje a gente não conseguiu trazer o Chico. Parece que realmente para super-herói ele vai ficar falhando aí algumas gravações com a gente. Mas a gente também quer trazer alguns filmes aqui no hype, né, pra gente refletir sobre o que o pessoal tem assistido. Também pra gente aproveitar aí um pouco do mercado que tem, né? Mas nunca deixando também de falar um pouco sobre as reflexões. E claro, a gente vai continuar trazendo sempre alguns filmes um pouco mais alternativos para vocês. Então hoje a gente quer trazer esse filme que eu fiquei muito surpreso. Eu estava bem afastado da Marvel. Acho que nessa última fase eu não cheguei a assistir algum filme. Talvez desde. Qual foi o segundo Vingadores? Foi o Endgame? Foi o Ultimato. Esse aí. Que é o Ultimato, né? Então, acho que desde o Ultimato eu não assisti algum filme da Marvel. Muito porque tinha que ficar, fazer um dever de casa pra você ver o filme. Então você tinha que assistir não sei quantos filmes, não sei quantas séries. As séries eu até assisti. Eu não sei se as séries que eu assisti foram dessa última fase, mas eu assisti a primeira temporada de WandaVision. Eu assisti Loki, a primeira temporada também. Acho que foi da fase anterior, né? Nem sei se chegou a ser dessa fase agora. Não, acho que já é dessa fase pós-Endgame já. Essa Acho não, fase tenho certeza. essa fase Pós-Endgame. pós-Endgame foi só uma, então. Tiveram duas. Entendi. Ah, cara, Então, já não tô conseguindo mais acompanhar, exatamente. pra ser sincero. Exatamente, cara. É por conta disso que eu tava meio afastado da Marvel. Mas aí o Val me falou, cara, pode assistir Quarteto Fantástico, porque é um filme que ele se sustenta por si só. É algo positivo que a gente teve em Superman também. E quando eu fui assistir, eu fiquei muito surpreso positivamente, porque entre explosão cósmica, a gente tem dilema moral no filme, tem uma questão ali de família muito, muito forte também. E ele acaba trazendo algumas reflexões, né, sobre o que significa ser humano. A gente vai conversar um pouco aqui, vai entrar um pouco mais, mas até pra gente já botar aqui a sua percepção, Valmir. O que você achou do filme aí? Cara, de maneira geral, acho que eu venho acompanhando mais a Marvel. Sou mais Marvete, né? Uhum. Você é mais decista, eu sou mais Marvete, para poder equilibrar aqui. Me perdi um pouco nas fases, para ser sincero. A Marvel vem produzindo muita coisa ruim. Quando eles decidiram aí migrar para as séries, né, depois Endgame, teve muita série, assim, de qualidade extremamente duvidosa. Pra dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo, eu tô sendo muito gentil, usando muito de eufemismo aqui. Os filmes também, não vou falar que eu gostei tanto dos filmes. Eu vi o Homem-Aranha. Homem-Aranha é meu Bom, herói preferido, é muito bom. é, O terceiro, se eu não me engano, né? foi o O Far terceiro. From Home é o terceiro. Muito bom, excelente filme. E agora assistindo o Quarteto Fantástico, cara, eu me surpreendi. Eu fui mais falando, cara, não sei, o pessoal tá meio que perdeu a linha, não tá conseguindo construir histórias boas mais. Mas, de fato, é um filme que, assim, não tá no dos melhores da Marvel. Acho que tá longe dos melhores da Marvel. A gente tem um, tem um patamar muito elevado quando a gente fala de qualidade ali. Mas é um Talvez filme seja, bom, cara. É um filme talvez seja o bom. melhor depois de Endgame, na minha opinião. Seja o melhor depois de Endgame. Ah, não, porque tem um Homem-Aranha aí, né? O Homem-Aranha pra Homem-Aranha foi você, o né? melhor. Imagino. Tem um Homem-Aranha. Não foi o melhor do Endgame. Depois do Endgame, acho que o melhor que foi aqui, tirando o Homem-Aranha, foi Thunderbolts, que eu me Ah, é, você surpreendi falou. também. Baita surpresa, eu fui sem expectativa nenhuma. Falei, uns heróizinhos aí que tava jogado nos seriados. Mas enfim, voltando aqui ao Quarteto Fantástico, acho que é um filme bom, não tá numa galeria muito elevada, mas tem uma qualidade, há de se respeitar, um filme pipoca, de fato. Exatamente. Então, assim, se você tá chegando novo aqui no canal, já se inscreve, aproveita para se inscrever aqui. Toda semana a gente tem feito reflexões sobre filmes diversos. Vamos começar a trazer um pouco mais de filmes aqui também, que estão no hype. E eu gostei porque ele já começa assim como o Superman,
já mostrando que existe um mundo estabelecido onde o Quarteto Fantástico existe. Eles já passaram lá pela exploração espacial que deu os poderes a eles, né? E transformou o Coisa naquele ser, né, fisicamente bem diferente, né? Eu acho que isso é até um ponto um pouco fraco do filme, que ele talvez seja um dos personagens mais profundos, mas ele acaba sendo deixado de lado. Eu fiquei sabendo que a edição cortou muita coisa. Tinha personagem que aparecia no trailer que não apareceu no filme, que acho que até do John Malkovich. E talvez muita coisa do Coisa. Muita coisa do Coisa é ótimo. Tenha sido cortado na edição. Chega a mostrar algumas coisas ali dele começando a conhecer uma professora e tal, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor explorado. Mas o filme já começa direto falando que existe essa equipe que parece que mudou o mundo. Você vê que eles tiveram um impacto muito grande no mundo. O mundo evoluiu muito por conta dos avanços tecnológicos que o Quarteto Fantástico ali, através deles como cientistas, proveram para o mundo. Até que chega uma ameaça muito grande, né? Que é a do Galactus. Eu não sei se você tem. Você já chegou a ler algum quadrinho com que tem o Galactus, alguma coisa assim? Você tem alguma referência maior? Não, não, não tem, não li nada. Nem É, Quarteto Fantástico, pra falar a verdade, cara. pois é. Apesar de eu gostar muito de ficção científica, eu nunca fui de ler Quarteto Fantástico, mas eu gostei muito que esse filme tem bastante ficção científica. É o que você falou, um filme pipocão, entretenimento, que a gente. Cara, eu acabei de assistir assim, bem satisfeito. Eu tava escutando os podcasts depois e a galera foi apontando um monte de defeito. Uns eu já tinha pegado, outros não. Mas eu falei assim, cara, acho que às vezes as pessoas estão esperando muito de um filme de super-heróis, sabe? Eu acho que a gente É, tem que. também Fala aí. acho. Para pontuar, cara, você falando aí de ficção científica, uma coisa que eu falei, isso não vai acontecer, eu aceito que não vai acontecer, mas mesmo assim, deu uma cutucada ali, ainda mais eu que gosto muito de Interstellar. Uhum. Que eles passam do lado do buraco negro e show. Ah, Relatividade foi pô. pro cacete. É Mas igual eu o falei, Superman tá bom, é filme também. de super-herói. Não O vou, Superman também, mesma coisa. não vou ficar noiado com isso. De fato, acho que quando a gente fala de filme de super-herói, acho que já deu bastante no saco você ter que ficar revendo ali o início, como que aquele super-herói. Todo mundo já conhece a história do super-homem. Todo mundo já conhece a história do Quarteto Fantástico. Tiveram 3 Quartetos Fantásticos, filmes, antes desse, né? Que já contaram a história, assim como o próprio Homem-Aranha. O início do Homem-Aranha foi. A história de início foi no terceiro filme. Todo mundo já conhece o super-herói. Então, acho que você pular ali para, de fato, para as consequências, para os primeiros anos do super-herói, você consegue construir uma história melhor sem ficar em encheção de linguiça, né? Você tem um tempo ali reduzido. Apesar de Quarteto Fantástico não ser um filme relativamente pequeno, acho que ele tem quase ou um pouco mais de 2 horas, né? Não, tem menos, tem menos. É uma Tem hora e menos? 50 e pouquinho, quase 2 horas, quase 2 horas. Quase 2 horas. Não é pouco, 2 horas, acho que dá tempo de você construir uma boa história. Acho que eles conseguiram construir, de fato, uma história legal no tempo que eles tinham, tá? Eu também. É o que eu falei. Eu acho que ele poderia aprofundar mais um pouco coisa, mas talvez ficasse um filme muito grande pra ser um filme de super-herói, sabe? Assim, mais entretenimento, mais blockbuster mesmo. Então o filme aparece, chega a surfista prateada, o que explica muito bem porque ela é uma mulher. Então, pra galera que tava aí de mimimi, negócio de woke, essa galera chata pra cacete aí da internet falando, botaram a surfista prateada, é uma mulher. Pô, explica muito bem porque ela é mulher. Existe a surfista prateada nos quadrinhos também, então não é uma invenção do filme. E aí ela chega na Terra falando: olha, o Galactus vai vir aqui e vai consumir o planeta de vocês. E aí o Quarteto Fantástico fala: beleza, vamos lá negociar com esse cara. Ou vamos lá tentar destruir esse cara. Uma coisa que eu acho meio zoada é o Reed Richards, ele levar a mulher dele grávida pro meio do cara que vai chegar pra comer o planeta deles, né? Mas beleza.
Eu O acho ruim de muito você. responsável. Ah, cara, eu gosto muito do Gaveta, o que ele sempre fala. O ruim de você ter um personagem super inteligente é que você tem que ter um roteirista super inteligente também, que nem sempre bate, né? Raramente a gente tem, é. Claramente não é o caso. Não que o roteiro peca. Se você pega assim, acho que o roteiro é um dos pontos mais fracos desse filme. Sim. Mas, de fato, não chega ao nível de inteligência do Reed Richards. Mas acho que é até bem coerente. Tem uma camada muito profunda sobre família. E acho que está... E Sim. é até no momento ali que a Mulher Invisível, né, que a Sue fala com o pessoal, é muito importante que eles estejam juntos. Mesmo que, para mim, isso seja de completa irresponsabilidade. Jamais faria. Jamais colocaria minha Exatamente. esposa grávida numa situação dessa, né? Mas, enfim. Exatamente. Então, eles vão lá, e aí vem a parte mais interessante do filme, que é esse dilema moral. Porque quando eles chegam no pra falar com o Galactus, e ele percebe, e é claro, aí o roteiro ele é conveniente, né? Ela teria que ir grávida pra existir toda a parte do filme no qual o Galactus fala: seu filho é especial, ele tem um poder muito grande, e se você me der o bebê, eu não vou acabar com o seu planeta. E aí eu queria saber o que que você achou, porque quando eles voltam pra Terra, o Reed Richards ele vai e fala pra todo mundo que ele falou: olha, galera, a gente não conseguiu derrotar o cara, a gente não conseguiu negociar com ele, porque eles pediram o nosso filho. Eu acho que ele foi muito corajoso, e talvez honesto demais, e talvez, eu não sei, assim, ele foi um ideal filosófico de não mentir, falar sempre a verdade. Eu acho que eu, no alto da minha humanidade falha, eu chegaria ali e mentiria, falaria uma desculpa. Lá tentamos lutar com ele, só que não conseguiu, a gente teve que fugir, meteu o pé. Eu acho que ele foi muito corajoso, mas talvez um pouco imprudente também, né? Porque aí acaba jogando todo mundo contra eles. Claro, que aí depois vem toda uma cena incrível, muito boa, né? Da Sue vindo a público com o bebê dela, mostrando: olha, galera, não vou sacrificar meu filho para salvar o planeta, mas também não vou sacrificar o planeta em prol do meu filho. Então nós vamos juntos tentar arrumar uma maneira de enfrentar essa ameaça que nós temos aqui agora na Terra. Eu queria saber o que você achou um pouco desse plot também do Reed chegar na Terra e ser verdadeiro demais. O Reed Richards, o personagem em si, ele é um personagem super inteligente, ele é o humano mais inteligente, né, de todos os quadrinhos da Marvel, mas ele tem essa característica que acho que, de fato, reflete um pouco da realidade. Pelo menos pessoas que eu conheci que são que são fora da curva, elas têm algumas dificuldades sociais. Sim. E, claro, você tem um fato, ele é um super-herói, então ele tem que ser, né, a personificação da coragem, da, de enfrentar tudo de peito aberto. Mas, cara, de fato, foi uma ação que não contribuiu em nada, gerou um risco gigante, e acho que às vezes, eu tô lembrando, sabe de quem aqui? Do Pondé. Pondé que Ah, falou isso. Às vezes mentir por piedade, é entendeu? isso aí. Ele deveria. Se eu tivesse no lugar dele, eu teria mentido por piedade, porque não ia deixar todo mundo desesperado, de fato, não ia endereçar o problema, porque o problema é o Galactus vindo, e o Galactus ia vir de qualquer forma. De fato, ele é corajoso a falar de forma aberta, mas acredito que imprudente, porque não traz louros, não ajuda ele na causa que ele estava lutando. Mas isso reflete também como todo o time do Quarteto Fantástico. Eles também são corajosos de estarem ali e se prepararem para lutar com Galactus, mesmo em completa desvantagem, né? Completa desvantagem física, digamos assim. Uhum. Porque eles também poderiam se teletransportar para outro lugar.
para outro canto do universo e deixar os humanos se explodirem, que eles não fizeram. Então, acho que essa postura, ela condiz com os personagens, mas, de fato, é uma postura imprudente. Não, exatamente. E aí, como eu falei, né? Isso vem trazer todo esse dilema da Sul depois de proteger o seu filho. E eles começam a trabalhar numa ideia. E aí, uma coisa que vem bem amarrada é que lá no início mostra o Reed Richards e o Johnny teletransportando um ovo, mas acabando com a energia. Aí não dá pra. Não sei se deixa claro que era só do apartamento deles ou do prédio, mas que demanda uma energia muito grande para teletransportar algo pequeno como o ovo. Então a ideia dele é teletransportar a Terra como um todo. E aí vem uma coisa legal, cara, que me lembra um pouco o Watchmen. Eu não sei se você já leu ou se você chegou a assistir o filme. Já fez algum dos dois? Já assisti o filme. Dizem que o quadrinho é muito melhor que o filme, Ah, sem dúvida. mas enfim. Mas eu não sei se você lê. Eu acho que eu não lembro muito bem do filme, mas no quadrinho, o Ozymandias, ele cria uma ameaça para que a humanidade se una e acabe com essa ameaça. No Sim, filme também é assim, né? Então eu achei interessante que é até meio utópico que eles negociaram com todo mundo na Terra para que todo mundo fornecesse material, não gastasse energia, fizesse um racionamento de energia, né? Para eles construírem lá as pontes que iam teletransportar a Terra. E aí eu tava até assistindo outro podcast que o cara falou: Mano, é mentira, né? Tu acha que o Brasil mesmo, sem burocracia nenhuma, ia ser capaz de fornecer material, não gastar energia? Tem algum burocrata aqui no Brasil, algum político que ia ser contra, e ia pro plenário, ia ter que votar, e aí ia ter a galera contra, a galera a favor, a gente nunca ia sair, a gente nunca ia construir a nossa ponte, né? Porque o Brasil é essa bagunça que é. Mas, assim, é um pouco utópico e inocente, mas é um mundo bem diferente do nosso, né? O que eu achei bem bacana e ressoa também com um filme que eu gosto muito, que é A Chegada. Você já assistiu? Que a excelente mensagem filme. do excelente filme. Que a mensagem é justamente essa: vocês, o mundo se reunir, né? Se comunicar mais, que é a mensagem da chegada. E acontece isso nesse filme. E a gente vê até o plano dele começando a dar certo, até que a surfista prateada chega e começa a destruir tudo. Naquela cena meio desesperadora, tipo assim, fudeu, agora como é que eles vão sair dessa, né? E aí entra pra mim a parte um pouco mais fraca do filme, que entra o plano B deles de meio os trapalhões, né? De botar o bebê ali, botar o bebê não, botar o carrinho do bebê lá, tentar fazer um iê com o Bait, Galactus, bait. que, pô, um Cara, bait, o cara é um bicho gigante, cara. Como é que ele vai chegar lá e, pô, vai cair numa pegadinha dessa, sabe? cara, um ser ultra poderoso numa pegadinha dessa. É, assim, foi o que eu falei, o roteiro talvez seja o ponto mais fraco desse filme. Mas voltando ali um pouco, quando você fala de talvez seja um pouco utópico, eu acho que é utópico você ter unanimidade, tá? Uhum. Acho que em nenhum momento você tem unanimidade em nenhum lugar, apesar de que ameaças externas são grandes motivadores para que sei lá, um país, enfim, se una frente àquela potencial ameaça, né? A gente pode olhar aí para o mundo que a gente vai ver alguns exemplos na vida real. Então, acho que isso ressoa um pouco. Não, essa unanimidade, para mim, é burra. Eu não acho que ninguém ia pagar. Ia dar 7 horas da noite, com certeza ia ter alguém no Brasil, né, vendo TV com liquidificador ligado, não ia economizar energia. Não vou entrar nem na questão técnica específica de armazenagem de energia. É Pois fantasia. é. É É fantasia. Mas super-herói, pô, vamos aceitar. vamos aceitar, vamos desligar essa chavinha. E, de fato, esse segundo ponto aí que você trouxe, e aí
não sei se você percebeu, mas tem para mim ficou muito claro as posturas do Reed Richards e da Sue Storm. Acho que é uma coisa muito batida, né, colocar, esse tipo de comportamento em um homem e uma mulher, mas você vê que o Reed Richards, ele já pensou diversas vezes em sacrificar o filho dele. Sim, sim. Tem uma cena boa sobre isso. Exatamente, ele pensou diversas vezes. A Sue nunca pensou nisso. Aliás, no final ela se sacrifica pelo filho dela, né? Vamos entrar nisso daqui a pouco. É. Então, acho que ficou bem clara ali as duas posições entre o racional, de fato, e se a gente pensa puramente, cara, era só entregar o menino. Show. Uhum. Eu faria isso? Eu tenho um filho, jamais faria isso, Claro, exatamente. né? Mas racionalmente, se você para racionalmente, acho que é muito daquela questão daquela questão do trem, sabe? É Você o tem Trolley duas Dilemma, se não me engano, que se chama em inglês. do dilema, onde se você acionar, acionar uma alavanca, você salva 3 vidas, mas mata uma. Se você não fizer nada, ela vai passar por 3 vidas. Não tem resposta certa. Não Nenhum tem. dos dois estão errados. Se você olha pro Sul, assim, para Sul e pro Reed Richards, não tem como eu apontar o dedo e falar, você tá errado. Assim como olhando a chegada também, que também entra num dilema lá, Nossa, é incrível. A não gente tem, vamos vai dar gravar spoiler, sobre isso. A gente vai gravar sobre esse filme em breve, cara. Tem que gravar é, sobre é, esse um, filme. é o mesmo dilema. É um dilema muito semelhante, que também não dá para apontar os dedos. Qualquer um dos dois pode estar certo e os dois podem estar errados. Eu Uhum. gostei muito dessa contraposição entre a emoção, né, aquela questão da maternidade e a questão da racionalidade do Reed Richards. Exatamente. E, e aí, depois que a gente tem a surfista prateada destruindo todas as pontes, ou seja, o plano A deles dando errado, eles começam a ir pro plano B de atrair o Galactus e teletransportá-lo para algum lugar específico. Que eu acho que eles não sabem para onde nem a Terra iria ser teletransportada, né? Não sei se eles falam que eles encontraram um lugar específico, apropriado. Sim, Chegam a sim, eles falar? falam. Encontraram uma zona lá específica, perto de uma estrela, que é muito semelhante ao Sol, blá, 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 blá. E que ia Ah, mandar para lá, legal, do outro lado do legal. universo. Eu perdi essa parte então. Mas. E aí a gente vê a motivação da surfista prateada. Porque o Galactus já chegou no planeta dela uma vez. E ela esteve no papel do Franklin Richards. De se sacrificar em prol do planeta dela. E com isso ela vira o arauto, né? O surfista prateado e acaba tendo que ser a pessoa que vai encontrar planetas para o Galactus se alimentar. E quem desvenda isso é o John Storm. E aí eu vi gente reclamando, o John Storm, da onde que o cara, pô, virou mestre em linguista, porra. No início do filme fala que os quatro são tipo gênios, sabe? São muito inteligentes. Nenhum deles é igual o Reed Richards, cara, mas eles são muito inteligentes. Tanto que eles estão. A galera deve ter pelo menos ali seu doutorado, PhD, né? Eles foram astronautas, né? Você já viu algum Exatamente. animal? Tirando a cachorrinha lá que foi jogada pro Pois é, a espaço. Laika. Tirando a Laika, você já viu algum animal astronauta? Não, né? Geralmente astronautas são Exatamente. pessoas com uma formação muito elevada, mas enfim. Exatamente. E ele descobre isso, que o Galactus passou por lá, ela se sacrificou, ou seja, ela já foi mãe, e aí começa a ressoar também essa conversa junto com a Su. E quando ele bota todo mundo pra escutar isso, ela chega a fugir. E aí vem a parte do Galactus chegando na Terra, cheirando a terra, né? Eu não sei se ele é meio sommelier de terra, sabe? Tipo o cara que gosta de vinho, fica cheirando vinho antes de beber. Ele pega a terra, dá uma cheiradinha, tipo, vou comer essa coisa gostosa aqui agora. Aí começa a parte um pouco mais fraca do filme, né? Que é ele indo atrás, aí começa a batalha, mas chega
a parte é fraca porque tem algumas conveniências de roteiro, mas é muito boa também porque tem a parte da Su, que ela começa a lutar contra o Galactus, e ele é um ser é, muito Quase um forte, celestial, né? celestial, isso aí, quase celestial. Ela precisa de muita energia pra lutar contra ele, e ela começa a ver que ela vai morrer, tá ligado? E aí ela fala, o Reed, vai lá e pega o bebê, porque o Galactus não caiu na pegadinha do malandro deles, foi lá, pegou o bebê, e ela fala, cara, recupera ele, porque se você não recuperar ele, eu vou acabar morrendo. Ela não fala isso com todas as palavras, mas dá pra entender que eles se entenderam ali e o Reed teve que ir atrás pra pegar o bebê. Ele vai, consegue pegar o bebê e tal, e ela acaba caindo. Eu achei, uma parte de mim achou que fossem matar ela ali. Eu até falei, caraca, será que eles vão ter essa coragem? Porque mataram o Homem de Ferro. Tudo bem que mataram o Homem de Ferro depois de uma caralhada de filme. Eu acho que Calma. faltou aquela coragem de, tipo, vamos matá-la aqui. E aí depois vai ter todos os vai desenrolar isso em outros filmes, ele vai pra outro universo, sei lá. Mas também serviu pra mostrar como o Franklin Richards é muito forte. Porque ele que renasce a mãe, né? Isso, pelo menos foi isso que eu entendi. Cara, o Franklin Richards, dentro da lore da Marvel, se eu não me engano, ele é o meta-humano mais poderoso. Ele é um Ele é dos quase um deus. ômegas, né, que o pessoal fala. Ele é um dos ômegas. Ele é quase um deus, não. Vamos lá. Ele é mais que um deus, porque Thor é um deus e o Thor é infinitamente mais fraco que ele. Entendeu? Exatamente. Então ele é absurdamente poderoso. Mas eu achei interessante que por mais que não tenham matado, eles acabam fazendo ela ter sacrifício. Ela morreu. Ao meu ver, ela morreu, mas foi renascida pelo bebê. E a gente vê ali o quanto uma mãe, e claro, um pai também, né? Quando ama o seu filho, cara, daria a vida por ele. E ali ela tava dando a vida não apenas pelo filho, mas pela humanidade também. Como ela havia prometido lá atrás. Eu não vou sacrificar o meu filho, mas eu também vou dar tudo de mim pra acabar com essa ameaça. E eu queria saber o que tu acha disso aí, principalmente você como pai, né? Eu acho que talvez depois que você tem um filho, acho que a cabeça do ser humano muda bastante. Você não é um Reed Richards, né? Quase que uma pessoa. Ele deve ser que um nível de autismo com uma dificuldade social ali extremamente inteligente, superdotação. É... E você vê que uma pessoa normal, digamos assim, igual você, sendo um pai, a cabeça tenha mudado bastante, né? De fato, se a gente pega a questão da paternidade, questão da maternidade, cara, eu espero que daqui a pouco tempo você tenha essa experiência também, né? Mas dentro dos seus planejamentos, não vou Sim, te acelerar, exatamente. nem você, nem a Mari, Não igual mas meu pai, né? enfim. Meu pai, todo semestre, ou a cada 3 meses, vai. E aí, eu quero ver meu netinho. Eu falei, espera, pô, tudo no seu tempo. Cara, de fato, é uma chavinha. Existe a pessoa antes e a pessoa depois, né? O pessoal fala dos sentimentos que você tem a ter um filho. Cara, o sentimento que eu não tinha ouvido ninguém falar isso, tá? Mas o sentimento que me consumiu assim que o Miguel saiu, que eu peguei ele no meu colo, o que me consumiu foi o medo. Medo. Um terror desgraçado, porque você olha aquela coisa fofinha e tipo, Frágil, né? frágil, e você vê, cara, a minha função na Terra é cuidar dessa criança. A minha função na Terra é ser o melhor para essa criança. E se tiver que me matar, literalmente, eu vou me matar por essa criança. É um sentimento que pais, eu acho que pais dentro da normalidade sentem, né? Não vamos falar daqueles que têm probleminha de cabeça. Isso daí é outra questão. E de fato, é a postura da Su. Ela demonstra aquela clássica mãe, que vai fazer o que for necessário. Cara, ela segurou uma entidade cósmica no peito. A Sue Storm, ela nem
de longe, é uma das mais poderosas meta-humanas da Marvel, das mutantes. Não sei se o Quarteto Fantástico é classificado como mutante ou meta-humano. Azar, dá no mesmo. Mas mesmo assim, ela se extenuou ali, chegou até o fim, o seu fim, para que pudesse salvar o seu filho. Eu acho, sinceramente, ali, apesar de ela ter feito aquela promessa às pessoas da Terra, acho que o foco dela era Franklin, não era a pessoa da Terra, não. Ela queria salvar, é claro que, consequentemente, ela salvaria a Terra se ela fizesse o que ela fez, né? Mas acho que o foco principal dela ali sempre foi o filho dela. De fato, sendo pai, cara, seu foco sempre vai ser o seu filho. A consequência das suas ações, que você abre mão, e eu posso falar muito de abrir mão, né? Uhum. Ultimamente eu tenho aberto a mão de muita coisa pelo meu filho. Cara, eu me sinto satisfeito com isso, essa responsabilidade. Acho que é, é, é de fato uma chave ali que te dá uma motivação, que te dá um sentido para a vida, né? Acaba que o sentido da vida acabou muito mais no biológico, né? Acho que eu já tive muitas essas reflexões ali sobre o sentido da vida. Acho que todas as pessoas em algum momento da vida vão acabar tendo essa reflexão. E o meu acabou sendo o mais simples, o filho. Não, bacana, cara. Isso aí eu acho que muda muito a cabeça de muita gente. Eu já vi muita gente que era de uma maneira e dá um giro de 180 graus pro outro lado depois que vira pai ou mãe, cara. Traz uma responsabilidade. E é o que você falou, cara. É um ser muito frágil que ali até uma certa idade vai depender muito de você, cara. Muito. Então você precisa realmente dar tudo, igual a Su deu tudo de si, a ponto de morrer. E aí o filho veio e a reviveu. Acho que seria muito mais corajoso se a tivessem matado, mas é filme de super-herói, né? A gente espera que realmente as coisas vão ser um pouco mais tranquilas. Mas é isso, cara. No geral, quando eu acabei de assistir, eu não tinha pegado um monte de problema, cara. Eu tava curtindo o filme. Eu falei, cara, tô vendo um ótimo filme de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica, com uma mensagem legal, sabe? Tô curtindo bastante. Então, quando acabou, eu me amarrei. Eu falei, ah, cara, eu gostei muito. Aí eu fui começar a assistir os podcasts e vi que uma galera levantou uns pontos que eu não tinha captado. Eu falei, cara, eu não tô esperando um filme perfeito de super-herói, né? Isso aí já ficou lá pra trás. Assim, eu espero muito que um dia alguém faça um novo Vingadores. Eu sempre esqueço. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Ultimato. Guerra Infinita. Guerra Infinita. O primeiro do. Que era o primeiro do último, no caso, que foram as duas partes. Era Guerra Guerra Infinita Infinita e Ultimato. É. Eu espero muito que façam outro Guerra Infinita, outro Cavaleiro das Trevas, que estão provavelmente assim, filmes perfeitos de super-herói, né? Espero muito que voltem a fazer isso. Mas se não fizer e nos trouxerem filmes que a gente vai se divertir pelo menos, e não vai chegar no cinema e falar assim, cara, que desgastante, que perdi aqui 2 horas da minha vida, né? E eu não sinto que nem o Superman, né, que a gente já falou aqui é, algumas semanas atrás, nem esse Quarteto Fantástico tenha sido isso. Vou assistir Thunderbolts pela sua dica, para a gente trazer aqui também uma reflexão em breve. Pelo que me falaram, realmente é um estudo aí de personagens sobre psicologia e tal. Fala muito sobre saúde mental, pelo que me falaram. Então, vamos assistir. Vou assistir para a gente trazer aqui também. E eu espero que você que tenha assistido o podcast tenha gostado. Se inscreva no canal caso você seja novo por aqui, deixe seu like. Recomende filmes aqui na legenda, nos comentários. E eu vejo vocês na próxima. Valeu.